Olá pessoal, eu sou Ed Queiroz do blog Ed Queiroz. Eu estou aqui nesta manhã com vocês mais uma vez. Hoje é 11/4/2020. É comemorado pelo mundo todo na data de hoje, dia de Páscoa. Para nós os cristãos, hoje, nesse domingo, é comemorado e celebrado o nascimento, ou ressurgimento, melhor dizendo, de Cristo, depois da sua morte sacrificial na cruz do Calvário. Pensando em vários momentos que nós estamos vivendo nessa atual conjectura, eu decidi fazer esse vídeo falando com vocês sobre alguns temores, sobre algumas preocupações e também eu acredito que alguns conselhos, algumas orientações. Nesse momento eu estou aqui no meu apartamento nos Estados Unidos. Como vocês conhecem, vocês, os meus seguidores, conhecem bem a história. O mundo todo está vivendo um caos, uma situação muito delicada, uma situação muito ruim no momento. Isso nos traz preocupações, o mundo todo está em quarentena, o mundo todo está sofrendo, o mundo todo está passando por calamidades. E o temor, o medo, o pavor está presente em cada lar, em cada vida, em cada pessoa. De uma forma ou de outra, até mesmo aqueles que são, talvez não são cautelosos, em algum momento o medo chega, em algum momento se esbarra em alguma preocupação. E diante de tudo isso eu decidi fazer esse vídeo, externando aqui as minhas preocupações. A cada dia que passa, mesmo distante do meu povo, da minha nação, da minha língua, da minha pátria, eu não deixo de me informar sobre o que está acontecendo aí também em relação a essa pandemia. E hoje pela manhã eu estive fazendo uma pesquisa como está a situação no mundo todo em relação a essa questão do coronavírus. Isso vem me alarmando, vem me preocupando muito e as notícias cada vez não são boas, elas andam numa direção muito ruim. E me deparei com duas trágicas notícias que muito me preocupam. A primeira delas é que o país que eu estou vivendo, os Estados Unidos, nesse exato momento, ele superou todos os outros países em relação do número de mortes. Os Estados Unidos, nesse momento, ele já teve um número de pessoas infectadas. O número de mortes já passou de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas não é pouca coisa. É um número muito alarmante. Os Estados Unidos hoje, dia 11/4/2020, ele superou inclusive a Itália, que era até então o primeiro país com o maior número de mortes no mundo. Hoje, dia 11/4/2020, Estados Unidos passou a ser o país com o maior número de mortes no mundo. Isso me preocupa muito, porque morando aqui, vivendo aqui, com amigos aqui, com uma história aqui, isso me atinge, isso me afeta, isso me preocupa. Por isso, nessa data de hoje, onde é comemorada a Páscoa, onde é comemorado o ressurgimento do nosso Salvador, passei
a me preocupar e estou fazendo esse vídeo com vocês. Me deparo com uma realidade também muito preocupante para mim, embora distante, mas é preocupante. O Brasil já tem mais de 20 mil casos de pessoas confirmadas com Covid-19. E mais de 1.000 pessoas, 1.124 pessoas confirmadas que morreram por causa do coronavírus, o Covid-19. Então você percebe que essa situação ela é muito delicada. É algo que nós estamos vivendo, o povo está vivendo, e que nós temos que nos voltar para Deus. Independente da sua fé, independente da sua crença, independente da maneira como você enxerga o mundo espiritualmente falando, existe uma preocupação, existe uma calamidade que atinge você aí, atinge a mim, atinge o seu lar, a sua família, atinge todos nós. O mundo está sendo afetado por isso. E a data de hoje ela é bem propícia, porque quando nós vamos para Êxodo capítulo 12, de 1 a 13, nós vemos ali o relato da Páscoa. A ordem do Senhor é que todas as pessoas que tiveram, né, um temor ao Senhor, que guardaram a fé deles no Senhor, esperaram no Senhor e confiaram de que a proteção deles estava no Senhor, o anjo passou e marcou essas casas. E a Bíblia diz que o Senhor dá uma orientação para eles, que nessa data era para eles se juntarem. E só é possível você se juntar se você estiver num mesmo ideal, numa mesma visão, numa mesma fé, no mesmo propósito. E eles se juntaram e ali celebraram a Páscoa, que era matar um cordeiro de acordo com o número de pessoas da casa. As famílias grandes era um cordeiro para eles mesmo. As famílias pequenas convidavam outras famílias, se juntavam e ali imolavam, matavam o cordeiro, simbolizando assim a morte de Cristo e o ressurgimento dele. Hoje, isso me fez pensar bastante. O mundo todo está vivendo essa calamidade e nós continuamos distantes uns dos outros. Nós continuamos no nosso mundo, no nosso universo, na nossa vidinha, nos nossos pensamentos, às vezes até medíocres, nossa individualidade, nós olhamos para o nosso umbigo somente. Isso me fez ficar preocupado. Eu quero ler rapidamente um outro texto, separei um texto muito conhecido de todos, acredito. Que separei um texto propício também para esse momento e eu quero rapidamente falar algumas coisas sobre esse texto, que é o Salmo 23, conhecido pelo mundo todo, acredito. Muitas pessoas conhecem, vivem e desfrutam dos ensinamentos desse Salmo. Muitos outros conhecem o Salmo do pastor, mas não conhecem o pastor do Salmo. Então eu quero desfrutar junto com você da leitura desse texto agora. O texto diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Até aqui o verso de número 4. Esse texto, ele traz, para mim e para você nesse momento, acredito que um entendimento que muito não será útil. Esse texto, ele está dizendo que existe, independente da calamidade, independente da situação, existe alguém que cuida de nós. E esse alguém que cuida de nós, ele conhece a fragilidade que nós vivemos, ele conhece o momento que nós estamos passando, e mais do que isso, nós vivemos
aquilo que nós enxergamos, nós desfrutamos daquilo que entendemos, nós nos apossamos daquilo que está ao nosso alcance. Essa é a nossa limitação, essa é a nossa realidade. Mas aquele que cuida de nós está acima de tudo isso. Ele enxerga muito mais do que você, ele enxerga muito mais do que eu. Quem cuida de nós, o seu alcance é muito maior do que o meu e do que o seu. Aquele que cuida de nós, ele tem uma capacidade muito maior do que a sua e do que a minha. Por isso é importante refletirmos sobre quem ele é, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. E não simplesmente tê-lo só como o salmo do pastor. Mas eu preciso nesse momento refletir na importância e no valor de ter o pastor do salmo na minha vida, no meu lar, na minha história, na história do nosso país, do nosso mundo, porque esse é o momento em que nós devemos nos voltar para ele. O texto começa dizendo acerca de que o Senhor, ele é o nosso, no caso, o meu pastor. Eu preciso reconhecê-lo como o meu pastor. Eu preciso vê-lo como o meu pastor, independente da sua crença, como eu já disse. Mas não tem como não percebermos a necessidade de alguém que cuida de nós acima daquilo que nós achamos que podemos cuidar. Porque chega um momento na nossa vida que nós pensamos que podemos cuidar muito bem. Mas nós percebemos que não é essa a realidade. Como vocês sabem, eu estou nos Estados Unidos, moro nos Estados Unidos, é tido como a maior potência do mundo. Ela, na sua soberanidade, na sua capacidade superior, ela se tornou o país mais infectado da história do mundo. Aonde está o poder dela? Aonde está a sua autoridade? Onde está a sua superioridade? Aonde está a sua capacidade? Então, eu estou usando esse exemplo para mostrar para você que às vezes nós nos sentimos semelhantes a entendimento do país dos Estados Unidos. Nós às vezes achamos que somos dono de nós mesmos, que nós governamos as nossas vidas, somos capazes de fazer tudo e todas as coisas. Nós não precisamos de nada e de ninguém. Nós dominamos tudo e todos. Mas nós percebemos a fragilidade de vida que temos e que somos, quando algo tão invisível aos meus olhos, aos teus olhos, é capaz de assolar, de colocar de joelho, de colocar de boca no pó um planeta inteiro. Isso mostra que nós precisamos de alguém que esteja numa possibilidade de me ajudar, de te ajudar, superior a que nós achamos que podemos nos ajudar. Eu te desafio a entender a importância de ter o Senhor como o seu pastor, o nosso pastor e o pastor do mundo inteiro. O texto, no verso de número 3, diz que ele tem a capacidade de refrigerar a nossa alma. A ideia da refrigeração dessa alma é a visão de algo que é a ideia de uma engrenagem, um motor de um carro que todos conhecem. O motor de um carro, ele para manter o seu funcionamento perfeito, ele precisa da circulação de água ali na caixa do motor para que haja refrigeramento, para que haja refrigeração. Ou seja, todo o atrito causado pela movimentação do motor, a locomoção do mesmo, o esquenta. E se não tiver algo que o refrigere, ele não tem condições de continuar andando. Assim é a minha vida e a sua vida. Chega dias como esses, onde o mal toma conta do planeta, do mundo, nós chegamos a um ponto onde nós não damos conta mais de continuar andando. É tanta preocupação, tanta cobrança. Talvez nesse exato momento, aqui nós já estamos há um mês de quarentena, talvez
você seja uma dessas pessoas que já falta o que comer, você já não tem dinheiro para os seus compromissos, você já não tem condição de resolver mais a sua vida, tudo saiu do seu controle. E há uma preocupação, você já não dorme mais, você já não fica mais em paz, você já está nervoso, talvez você já esteja desequilibrado diante de tudo isso. É nesse exato momento que se aplica o verso de número 3 do Salmo 23 na sua vida. O texto diz que quando o Senhor é o meu pastor, Ele é o seu pastor, Ele refrigera a nossa alma. É a ideia de que aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos assola, aquilo que nos faz perder o sono e a paz, o fato do Senhor ser o meu, ser o nosso pastor, Ele refrigera, ou seja, Ele traz paz, Ele promove paz, Ele promove esperança, Ele promove uma saída no final da história que nós estamos vivendo. Por isso ele precisa refrigerar a sua alma. E ele só fará isso sendo o seu, o meu, o nosso pastor. Para encerrando, o texto no verso de número 24 fala de um momento de caos, de absoluto caos. O texto nos diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é a ideia de passar por um ambiente onde nós respiramos morte o tempo todo. É a ideia, o texto está usando a ideia, uma linguagem de que se você estivesse passando por um vale, a ideia de um local de depressão, um lugar onde você não tem visão, onde você não tem esperança, onde você não enxerga saída, e tudo que você respira ali é medo, é pavor, é espanto, é insegurança, é incerteza. E é isso que nós estamos vivendo nesse exato momento. Nós estamos espantados, porque vivemos dias ruins. O texto diz que quando nós passarmos por este ambiente, se o Senhor for o nosso pastor, o texto diz que nós não deveríamos temer mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. São duas ferramentas usadas por um pastor de ovelhas. A vara serve para apontar a direção. O cajado serve para nos resgatar dos momentos de perigo. Então o Senhor neste momento Ele está apontando a uma direção para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. O Senhor nesse momento Ele está nos arrancando, nos tirando, nos puxando, nos resgatando dos momentos perigosos, principalmente isso do Covid-19. Minha palavra nesse momento é uma palavra de esperança para você. Eu não sei o que você está vivendo. Eu sei o que eu estou passando nesse país onde é o sonho de muitos viverem aqui, inclusive o meu. Mas são dias de trevas, são dias caóticos, são dias difíceis. Mas se nós tivermos o Senhor como nosso pastor, nós vamos sair desse vale. Nós vamos sair desse vale e nós vamos viver dias melhores, onde nós vamos olhar para trás e ver que foi o Senhor quem nos tirou de lá. Por isso, meus amados, vocês que nos acompanham, vocês que veem nossos vídeos, vocês que já são inscritos no nosso blog, eu te desafio, independente da sua crença, eu não estou pregando aqui uma religião, não estou pregando aqui uma crença, estou falando aqui daquilo que nós vivemos e daquilo que nós precisamos viver. Eu te desejo que a mão desse pastor esteja cercando você, que a vara desse pastor que aponta uma direção, que realinha você na direção, alcance você, o seu lar, a sua família. Te desejo nesse domingo de Páscoa, para os que vão ver o vídeo que eu vou lançá-lo no YouTube agora, eu desejo que você tenha um domingo de Páscoa de paz. Eu desejo que você tenha
uma quarentena que chega ao final. A Páscoa, para quem entende um pouquinho, ela é celebrada depois de 40 dias. No caso dos católicos, é considerado como a quaresma. Quaresma quer dizer 40. Então, depois de 40 dias, ou seja, uma quarentena, uma sucessão de dias, 40 dias, vem a Páscoa, a liberdade. Então, eu desejo que hoje, que agora, seja a minha liberdade, a sua liberdade, que as portas que nos fecham, que a quarentena que nos obriga a permanecer em casa, ela seja extirpada, ela possa chegar ao seu final. E mais do que tudo isso, que o Deus, que é o meu pastor, que é o seu pastor, possa nos dar a cura definitiva desse mal que assola o mundo. Fica aqui um grande abraço do Ed Queiroz, do blog Ed Queiroz. Desejo a vocês e a sua família as bênçãos e os cuidados do papai e que em breve você possa comentar, quem sabe, nesse vídeo, dizendo o que Deus fez por você, os livramentos que Ele deu a você e a sua família. Você que não é inscrito no nosso canal, se desejar, se inscreva, você pode compartilhar, ative o sininho da notificação para que vocês sejam notificados dos novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, que o Senhor sara a nossa terra e nos traz a sua paz. Desejo a todos os cuidados do Senhor. Deus abençoe e fiquem com Deus.